O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de propor para esse 18º domingo do tempo comum uma breve reflexão centrada a partir do Evangelho de Mateus que nós acabamos de escutar e empregando a nossa prática cristã e de um modo particular a vida daqueles que consagram a sua própria vida ao reino de Deus, aos padres, bispos, ao Papa, não é? Nós que entramos neste rol da vocação que se reza durante esta semana, esta primeira semana do mês de agosto no Brasil, considerado o mês vocacional. Nós vemos no Evangelho de hoje uma atitude de Jesus que implica ou convoca os seus seguidores a uma ação. Porque a ação que eles estavam acostumados a fazer, a ver, o que esperavam que ia acontecer, é ainda, infelizmente, a ação ou o pensamento de que muitos cristãos ainda têm a respeito do padre. Veja qual é a situação que é apresentada no Evangelho. Diz que, após a morte de João Batista, Jesus parte de barco para um lugar deserto e afastado. Quando ele desce, uma grande multidão se aproxima dele e Jesus realiza muitos milagres. Cura os doentes, portanto, é a oração, é a prática da piedade, é a prática dos milagres que vai acontecendo a partir das horas do dia que se adianta. Logo que se conclui o dia, os discípulos se preocupam. Agora vamos, dispersa o povo, para que eles vão comprar comida aí nas regiões vizinhas, porque nós não temos o que dar de comer a esse povo. E Jesus vai convocar os discípulos: não, dê vocês mesmos, vocês é quem deve dar de comer a eles. Claro que eles vão ficar intrigados, como se só temos 5 pães e 2 peixes? Não estavam ainda voltados àquilo que nós escutamos na primeira leitura do profeta Isaías. É o início do trito Isaías, da terceira fase da profecia de Isaías. A primeira é Isaías antes do exílio, depois a metade do livro é eles no exílio e o final é a volta para a terra. E aqui é o próprio Deus que começa a convocar ao povo: a vós todos que estáis com sede, vinde às águas,
Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Ou seja, aproximai-vos da graça de Deus, que tudo dá de forma abundante. É o convite do profeta a todos aqueles que voltavam à terra. É voltar-se novamente para Deus. A imagem que os discípulos tinham ainda não era essa. Era de que não. Agora, durante todo o dia, o Senhor realizou o milagre. Agora, essa parte social, concreta, de quem tem fome, se virem, vão para as comunidades. Não se importava se alguém ali não tinha dinheiro para comprar comida, se sua casa era distante e não ia ter como comer. Não, apenas vocês participaram das orações durante o dia, agora, durante a noite, vocês se virem. Jesus, a preocupação dele, ela é integral. Jesus não pensa só a oração, não pensa só uma dimensão humana que eles precisavam. Jesus sabia que eles também precisavam de comer. Nós podemos pegar isso aqui como a primeira, uma dimensão espiritual, na dimensão espiritual mesmo. Às vezes, há padres que se preocupam muito com o social, de trabalha, logo no início do milênio com as associações, como surgia, os padres se preocupavam muito, e sobretudo os que chegavam às vezes da Europa, se preocupavam tanto com o social, em fazer com que o povo tivesse a sua subsistência, mas às vezes esquecia de dar o pão espiritual e logo o povo deixava a fé católica, recebia o pão do padre, recebia o que vinha das ajudas, mas à noite ia participar do culto na igreja evangélica, porque precisava da dimensão espiritual. Nós precisamos saber conjugar que a Eucaristia é de fato o cume de tudo. Mas eu gostaria de pegar o viés da leitura de hoje a partir da dimensão espiritual e praxe social. Jesus passou o dia realizando milagres. E no final do dia, quando o povo precisou de comida, os discípulos queriam dispersar o povo. Eles vão se virar. Não é muito diferente da maioria da consciência do povo, que na cabeça do povo o padre é só para rezar. No dia que o padre inventa de levantar a voz para falar numa dimensão ou numa causa social, é interpretado como reacionário, na época da teologia da libertação como marxista, ainda hoje como comunista. Ou seja, se o padre levanta a bandeira de Jesus Cristo que diz, dá-lhes vós mesmos de comer, e vai denunciar a injustiça de que tem corrupção, de que tem exploração, de que tem coisas erradas acontecendo com o dinheiro público, de que tem coisas erradas acontecendo nas empresas, de que tem coisas erradas dentro da própria igreja, logo o padre deve se calar, você deve rezar a missa. É a imagem que a maioria dos cristãos ainda tem, de que o padre foi consagrado apenas para fazer aquilo que Jesus fez durante o dia, rezar e realizar milagres. O resto deixa o povo como está. E esquece que se o povo sofre com fome, se o povo sofre por falta do medicamento, se o povo sofre por falta de educação, é responsabilidade nossa enquanto padres, que somos consagrados por Deus para lutar e conduzir o povo ao reino definitivo. Nós precisamos cuidar dessas realidades que ajudam a integralidade da pessoa humana. Se eu me preocupo, ou se nós como padres nos preocupamos só em celebrar a missa, nós somos vazios de vocação. Porque a vocação, ela está implicada nela, está implícita nela a luta pela igualdade, a luta por ver todos em um único redil, sem ter grandes e pequenos, bonitos e nem feios, mas todos como irmãos dentro de uma única comunidade, a comunidade cristã. Por isso eu gostaria de pegar esse viés do Evangelho e ficar apenas nele, para que durante a semana, quando vocês rezam, quem é da paróquia de São Sebastião, por mim que sou padre aqui, mas rezar por todas as vocações sacerdotais, de pedir a Deus que suscite em nossos corações esse desejo de não só celebrar a missa no altar,
mas que a missa do altar, que o pão da vida consagrado aqui, seja estendido ao pão da vida, ao pão material que muitas pessoas precisam. E aí é o pão físico que vai à mesa, mas o pão da educação, da saúde, do esporte, do lazer, da dignidade da pessoa humana. Se nós, enquanto padres, não entendemos de que o nosso ministério se estende, abrange tudo isso, não compreendemos ainda o nosso ministério. Por isso, rezem para que suscite em nossos corações esse desejo e suscite também no coração daqueles que desejam também ser padre, esse mesmo desejo de não ser padre por causa do status, por causa das vestes, por causa de qualquer outro motivo que não seja doar a vida em favor do mundo. Ou seja, levar essa palavra de Deus, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, às vezes dos nossos erros, mas entender de que a nossa vida doada deve ser consumida em prol dessa instauração do reino, que já é real, mas ainda não é total. O reino que é implantado realmente, mas não totalmente ainda, quando isso se dará na vinda do Filho de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós somos chamados a alimentar-nos uns aos outros. Por isso, dá-lhes vós mesmos de comer. Isso para nós padres, mas também a cada um de nós. Somos chamados a dar de comer com uma palavra, mas também com o pão material àqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.